principal indicação da medicina atual para se ter e manter a saúde é trabalhar a prevenção. E para isso, o check-up médico é uma ferramenta ideal. Para a gente entender um pouquinho sobre esse assunto, eu converso com a doutora Liliane Ferreira. Ela é médica do Check-up Pro Vida. Doutora, o que realmente é um check-up médico? Como é que a gente pode definir? Então, Silvana, o check-up médico são exames que a gente realiza para saber como está a saúde do paciente, né? Ele é baseado na prevenção. O ideal é a gente ter ferramentas para conseguir chegar a um diagnóstico e prevenir essa doença antes que ela comece a ter alguma saúde. O Complexo Médico Pro Vida, ele tem uma equipe de check-up e tem um cronograma de como fazer isso. O paciente ele vem, agenda uma consulta, né? Essa consulta, baseado na idade dele, a gente tem o tipo de exames, o tipo de interação, como a gente vai agir com esse paciente, e ele vai em um único dia fazer uma consulta médica e todos esses exames para a gente observar como está a sua saúde e como a gente deve agir com ele. Quais são os benefícios do check-up médico? Por que a pessoa deve optar? Não, vou fazer um check-up médico ao invés de procurar, né, um médico e tentar iniciar uma bateria de exames. Então, o que acontece? O check-up médico, ele serve para a gente descobrir algumas doenças ou algumas alterações até antes delas se manifestarem, né? Então, assim, quando eu vou fazer um exame no paciente e eu descubro alguma alteração, ela ainda não causou a doença no paciente, então eu consigo prevenir. A gente consegue dar essas orientações, consegue guiar ele para onde ir. Ou até mesmo algumas lesões pré-cancerígenas que a gente pode estar achando nesses exames e a gente já previne que tem uma doença mais para frente desse paciente. Eu diria que o check-up médico é igual uma revisão de automóvel que a gente faz, né? A gente vai fazer a revisão do carro não porque ele está dando problema, porque a gente sabe que ele tem 1 quilômetro de rodagem e que isso vai desgastando. E o nosso organismo é mais ou menos isso. A gente com o tempo vai envelhecendo, as células vão desgastando, isso pode causar algumas alterações. Então eu vou atuar antes que cause problema. Eu vou fazer uma revisão do carro antes que ele me deixe na mão, antes que ele quebre alguma coisa. E é mais ou menos essa ideia do check-up, né? E é muito engraçado porque a gente tem muito isso, não, tem que fazer a revisão do carro de não sei quantos quilômetros, mas muitas vezes a gente deixa de lado a nossa própria saúde. A própria saúde. Né? E isso é uma coisa muito complicada e às vezes até cultural mesmo, né? Porque nem sempre todo mundo tem acesso à informação, tem acesso à saúde. Hoje a gente sabe que isso está melhor, né? Os meios de comunicação estão informando mais, a gente tem mais medidas para prevenir, a gente tem a própria Sociedade Brasileira de Medicina e algumas sociedades, ele faz, exemplo, Novembro Azul, Outubro Rosa, onde tem feito isso, tem criado na população um hábito de querer se cuidar, de prevenir, né? Antes que a coisa chegue a um ponto que não tenha mais o que fazer. Para fazer um check-up médico, então, existem protocolos para diferentes públicos, mulheres e homens. Quais são os outros diferenciais na hora de escolher que exames cada pessoa vai fazer? Isso. O que acontece? O paciente vem e passa por uma consulta médica, né? E aí lá, o médico vai avaliar as queixas, história familiar, né? Exemplo, quando eu tenho um paciente que chega para mim com 40 anos e ele me fala, doutora, o meu pai teve câncer de intestino com 35 anos e eu nunca fiz uma colonoscopia. Então assim, com 40 anos, a Sociedade Brasileira não preconiza fazer de rastreamento, mas se eu tenho um familiar que tem câncer de intestino, eu tenho que começar a rastrear 10 anos antes de que apareceu nesse familiar. Então, teoricamente, ele já era para ter feito alguma vez essa colonoscopia para a gente tentar rastrear esse câncer
essa lesão num momento que a gente consiga a cura desse paciente, né? Então, a história detalhada dele, se ele já fez alguma cirurgia, se ele já teve alguma doença, o passado, se é com 40 anos, 50 anos, porque cada sociedade, eles têm um protocolo de quando a gente começa a rastrear. Não tem o porquê eu pegar um paciente jovem, sem alteração intestinal, sem história familiar e pedir para ele fazer uma colonoscopia, que é um exame agressivo. Mas eu tenho que ver quais são as indicações. Então, assim, é tudo muito individualizado, né? Não é uma receita de bolo. A gente tem algumas regras, né? Preventivo, mamografia, que a gente segue, a sociedade brasileira, a gente sempre segue protocolos. Seria um direcionamento geral, mas teria as especificações. E aí a gente tira ou coloca, tipo, doutora, eu tenho, mas eu fiz a colonoscopia ano passado e deu normal. A gente vê que a colonoscopia tá normal, não tem exame, ele não tem necessidade de estar repetindo esse exame novamente. Então existe também os intervalos, nem sempre o check-up que foi feito ano passado vai ser o mesmo que vai ser feito esse ano, né? Então isso a gente acaba organizando melhor e individualizando. Tipo, homem, vamos fazer exame de ultrassom de próstata, alguns outros exames. Mulher tem que fazer o transvaginal, o preventivo. Então, tudo vai dependendo de cada caso, né? Se tem uma vida sexual ativa ou não, porque isso também depende. Então, é muito individualizado também por toda uma questão pessoal do paciente, né? Então, o paciente chega, né? O cliente chega para fazer com a proposta, vou fazer o meu check-up, ele tem uma avaliação inicial e depois da bateria de exames ele recebe outra avaliação, é isso? Então ele tem um início e um fechamento. Exatamente, é o que a gente sempre preconiza, assim, o check-up ele tem o início e o fim. O início nesse dia, que durante o dia inteiro, que é o que a gente mais gosta do check-up, né? Que é você vem e no mesmo dia você vai fazer todos os exames. Ultrassom, mamografia, teste ergométrico, dependendo do caso, obviamente, exame de laboratório, ultrassom de coração, o que necessário vai ser feito nesse um dia. E quando ele termina de fazer esses exames nesse dia, ele volta com a equipe do check-up e as meninas, as secretárias, elas vão agendar o retorno para esse paciente baseado em quanto tempo que esses laudos vão ficar prontos. Então o paciente vem depois para a gente analisar todos esses exames e dar um retorno para ele. Deu alguma coisa alterada nesse exame, né? Isso. Então assim, o paciente veio e um exemplo, ele fez um teste ergométrico que mostrou uma questão de qual é o segundo passo, exatamente, né? Mostrou um risco de isquemia cardíaca, né? Durante o teste ergométrico. O que a gente faz? Dependendo de como foi esse teste ergométrico, na hora que o cardiologista está fazendo, ele já entra em contato com a gente. Ele diz assim, esse paciente deu alteração, não sei o que. A gente já toma conduta na hora, né? Ou fez algum exame de imagem, o radiologista me liga e ele diz assim, Liliane, deu alterado, ótimo, manda o paciente para cá que a gente já encaminha. Porque o que a gente consegue encaminhar ali dentro, como o complexo Provida, existem muitas especialidades e a gente tem uma relação muito legal, né? Então, assim, precisando, eu ligo pro cardiologista, consegue avaliar esse paciente para mim, a gente já encaixa. Ou se por um acaso não é tão urgente, mas deu algumas alterações, a gente tem uma pessoa lá dentro do nosso setor que ela faz esses agendamentos e se a gente bota urgente, ela já liga, já agiliza. Então a gente consegue finalizar e fechar. E aí também a gente fica de olho para ver se o paciente foi ou não, o que está acontecendo, porque é uma coisa que a gente meio que toma como responsabilidade nossa, né? A gente fica muito feliz quando finaliza, quando dá resultado, quando os pacientes voltam no ano seguinte e aí a gente, olha, eu te encaminhei para o cardiologista, foi? E aí, o que você fez? E quais são as mudanças, sabe? E é muito legal. E eles voltam e falam, e voltam com os outros familiares, não, doutora, porque assim, para mim, vir aqui um dia e fazer tudo, imagina, né? Quanto tempo você perde para ir? Eu vou hoje lá fazer um ultrassom de mama. Depois, no outro dia, eu vou lá fazer tipo o exemplo eu, né, na minha idade. Vou lá no outro dia, faço um preventivo. Depois eu vou lá, faço um exame de laboratório. Quanto tempo de vida que eu perco para fazer tudo isso, e estacionamento, e corrida, né, e vai de um lado para o outro. Então, o check-up é muito isso, né? É a prevenção e
dar resultado para o paciente. É isso que a gente quer, né? Que o paciente saia satisfeito, né? E que ano que vem ele volte de novo e que a gente continue acompanhando. Eu já ia perguntar qual era o diferencial do check-up médico para a vida, mas ela já acabou respondendo tudo isso aí, a resolutividade, né? Tentar com que a pessoa chegue aqui e saia, né, já do início, com todos os exames, os resultados e tudo mais. Doutora, uma pessoa precisa fazer um check-up. Antes existia essa fala de que o check-up era uma coisa anual. Ele continua sendo ainda uma ferramenta anual ou depende de cada caso? Isso, depende de cada caso, né? Depende dos achados. Em geral, a maioria, grande maioria anual, né? Mas isso não quer dizer que você precise repetir todos os exames que foi feito de um ano para o outro, né? Mas um exemplo, se ele fez algum exame que deu algum achado, né? Que a gente precisa encaminhar para o especialista. Em geral, em 6 meses eles pedem para repetir, né? Ou algo assim. Mas em geral é anual. A grande maioria a gente faz uma avaliação anual para ver se está tudo certinho, né? A não ser que assim, o paciente tenha alguma queixa, que a gente orienta também fiz esse início do ano, mas final do ano comecei com uma dor torácica ou algo assim. Então a gente orienta que ele deve, porque teve algo diferente. Agora, se o paciente não sente nada mesmo, só mais para prevenção, é anual que a gente... A pessoa quer fazer um check-up, ela precisa ter algum preparo? Ou ela faz todas as inscrições, ela marca e vem aqui e tá tudo certo? Na verdade, assim, o que a gente orienta, né? Tem alguns exames que a gente precisa de um certo cuidado, né? Mas isso vai ser tudo informado para o paciente. O primeiro passo que ele tem que fazer é agendar o seu check-up. Assim que ele agenda, ele vai receber uma notícia pelo WhatsApp com algumas orientações, né? Uma das orientações que a gente fala, tipo, se for mulher, vai fazer o preventivo, não ter relação sexual um certo tempo depois, não fazer ingestão de bebida alcoólica, né? Não estar doente no dia do exame, porque assim, não adianta você vir para cá com uma doença que você não vai conseguir correr numa esteira, não vai conseguir fazer os exames de laboratório, podem dar errado, né? O paciente está tomando antibiótico por algum motivo, então não teria indicação de fazer o check-up nesse momento. Esse check-up ele deve ser prorrogado para um momento que ele não esteja com alguma doença vigente, né? Uma outra coisa que a gente sempre fala é que tem que vir com roupa confortável. Você vai passar o dia inteiro andando para cima e para baixo, fazendo exame, tirando roupa, fazendo ultrassom e botando e correndo na esteira, então assim, é roupa confortável. De preferência roupa de academia, porque é mais ou menos uma maratona mesmo. É sapato confortável, você vai correr numa esteira e assim, como eu falo da esteira, assim, não, correr na esteira é tranquilo. Para quem nunca fez o teste ergométrico, não é tranquilo, é correr numa ladeira, aquilo começa a subir. Então assim, como é que você vai fazer isso com uma calça jeans? Como é que você vai fazer isso com um salto, uma sandália aberta? Não tem como. Então você tem que vir confortável, né? Não precisa vir cheio de bugigangas que precise tirar, acessório, porque isso acaba perdendo tempo, né? Você tá aqui no Complexo Provida, mas para fazer exames, para estar numa maratona, para a gente conseguir te ajudar e conseguir a prevenção de várias doenças, né? Então assim, não se preocupe com isso de vir com roupa chique ou com roupa desconfortável que aperta, que esse não é o objetivo. O objetivo é vir para uma maratona mesmo de exames. Então, para a gente terminar um pouco a nossa conversa aqui, o check-up médico, ele consegue então detectar doenças silenciosas? Sim, com certeza. Esse é o maior objetivo, assim, e a gente fica muito feliz quando isso acontece, porque e tem um desfecho bom. Acontece isso realmente no dia a dia? Acontece bastante, assim, é engraçado, assim, que a gente vê na hora um exemplo, né? Agora recente que eu olhei um paciente de 60 anos que veio fazer check-up, né, sem sintoma, e no hemograma dele deu bastante alterado, né? E aí na hora eu já peguei e olhei aquele exame, já liguei para hematologista, já discuti com ela, já perguntei que outros exames que a gente faz para agilizar, já marquei a consulta com ela em seguida do meu retorno, então assim, no instantinho a gente já agilizou tudo e já resolveu, mas não é... Podemos dizer que não é muito frequente, né? Mas não é raro. E a gente tem um suporte de médicos especialistas no Complexo Provida que é uma coisa incomparável, assim, que a gente consegue realmente solucionar, consegue dar continuidade, consegue realmente fazer a medicina do jeito que deve ser feita, né? Eu falo bastante, assim, que o Complexo Provida, para mim, eu tenho um carinho especial,
porque é um local que a gente realmente consegue resolver as coisas, consegue ter uma excelência em qualidade, é incrível, assim, é muito prazeroso fazer parte dessa equipe, porque realmente a gente consegue fazer a medicina do jeito que a gente aprendeu como deve ser e do jeito que a gente realmente gosta, é muito gratificante.